Eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Eu começo falando do texto que eu escrevi para o Paladar, na Levan Filosofia, que subiu ontem no sábado, no Estadão. Eu conto do lançamento da safra 2017 do tinto Adelaide, que foi o lançamento que me levou para o Porto nessa minha última passagem por Portugal. E por que eu estou falando desse vinho? No vídeo anterior eu já falei que ele foi lançado, que o lançamento foi acompanhado por 5 vinhos do Porto, daquela categoria very, very, very old, que eu não vou reclamar nem um pouco de ter provado. Mas o meu foco na matéria do Estadão, do Paladar, é porque assim, esse é um tinto de 2017 que chegou no mercado apenas agora. E eu conto de alguns vinhos e de uma filosofia de algumas vinícolas de colocar o seu vinho no mercado só quando ele já está pronto para beber. Pronto para beber não quer dizer que é um tinto que não vai evoluir, que não vai ganhar complexidade na garrafa. Isso vai acontecer. Mas quando você lança um vinho já com 7, com 8, com 9 anos de guarda, você garante que esse vinho já está mais arrumado, entre aspas, com o tempo da garrafa. Ele não está tão jovem. Isso, do lado financeiro da vinícola, é um investimento, porque em geral são vinhos mais caros, então você tem que manter em estoque por um tempo maior. Mas por outro lado, a gente sabe que tem poucos consumidores que têm paciência, que têm tempo e que têm espaço para deixar com que esse vinho vá envelhecendo, vá ganhando complexidade na garrafa, na sua casa. Então, muita gente compra vinho, não esses vinhos que são feitos efetivamente para consumir naquele ano, no ano seguinte, mas que compra vinhos de guarda e que acaba abrindo a garrafa antes. E nesse texto do Paladar eu conto com alguns exemplos dessa política de algumas empresas. Eu falei do Valado e vou contar aqui de um outro tinto, também português, agora do Alentejo, que é o Glória Reynolds, que também tem essa política. Essa semana eu participei de uma prova vertical das 8 safras que já foi elaborada desse vinho, que em geral é um blend de Alicante Bouschet com trincadeira, que também chega ao mercado com 9 anos de garrafa. E tem o clássico que lançou essa proposta, que é o Barca Velha. Mas aí do Barca Velha vocês leem no Estadão. Trago aqui que o Alésio Planeta, que é o CEO e o principal enólogo da vinícola Planeta, passou por São Paulo nessa semana. E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e foi uma conversa muito enriquecedora, porque ele conta da diversidade da Sicília. A Sicília é uma ilha no sul da Itália, acho que todos vocês sabem, mas que ela tem diversas regiões vinícolas. E ele conta, primeiro, que a diversidade meio que atrapalha a Sicília, se atrapalha entre aspas, porque assim, ao contrário da Toscana, que você consegue falar, é a terra do Sangiovese, ou da região do Piemonte, que você fala é onde tem os grandes Barolos, ou é a terra da Nebbiolo, ali na Sicília, dependendo de onde está o seu vinhedo, você tem uma proposta, um estilo de vinho e uma uva ou várias uvas que vão se dar melhor nessa região. A vinícola Planeta nasceu em Menfi, que é numa das pontas da ilha, e acabou tendo vinhedos em outros pontos ao redor. Em Menfi é onde nasce um Chardonnay, que é o primeiro vinho que deu fama à Planeta, é um Chardonnay mais estruturado, daquele estilo com mais presença de madeira, mas é um Chardonnay bem interessante. E nesse portfólio enorme da diversidade da Sicília, eu acho que vale destacar muito os vinhos do Etna, que é uma região ali ao redor do vulcão, é uma região que vem chamando muita atenção. Eu falei do Planeta na CBN e tem ainda uma entrevista com o Alésio que eu vou publicar em breve. Eu saí da entrevista com o Alésio e fui para um evento com Francesco Giardino, que é um diretor do Gaia. O Gaia é o grande nome da Itália e ali a gente pôde provar também os seus vinhos do Etna, seus vinhos da Toscana e, claro, um barbaresco, porque Gaia é sempre sinônimo de bons ou ótimos barbarescos. Outra degustação, e na série das provas verticais que eu adoro, foi provar 4 safras da etiqueta azul da Tarapacá. Tarapacá é uma vinícola importante no Chile, que pertence ao grupo São Pedro, e o etiqueta azul é o seu vinho mais premium por pouco tempo, porque o enólogo Sebastián Ruiz, que é o principal enólogo da Tarapacá, já disse que está aí para sair uma etiqueta dourada, que vai ser o vinho premium da vinha Tarapacá. Vamos esperar para ver o que essa vinícola
que é forte, poderosa no Chile, vai aprontar dessa vez. E conto também que depois da prova vertical, uma das estrelas do almoço, que foi um vinho especial que a Tarapacá elaborou para comemorar os 30 anos da Epsi com a Tarapacá. E aí vale um parêntese, porque é muito difícil a gente ver uma relação de tão longo prazo entre uma importadora brasileira e uma vinícola, no caso chilena, mas entre uma vinícola. São poucas as importadoras que conseguem manter vinícolas tão fiéis ao longo da sua trajetória no Brasil. Então aí, parabéns aos dois. E até vale um brinde para essa parceria longa de produtor com importador. O Felipe Mevel, que é um enólogo que eu gosto muito e que acompanho o trabalho dele há um bom tempo, lá na Chandon, no Rio Grande do Sul, ele passou em São Paulo essa semana para apresentar o projeto de sustentabilidade da Chandon. A vinícola, que é uma das principais na elaboração de espumantes aqui no Brasil, ela tem um foco bem grande e bem interessante em sustentabilidade. Os seus vinhedos são certificados, mas hoje em dia só 30% das uvas da Chandon são uvas próprias. E ela faz um trabalho muito interessante com seus parceiros, não apenas para convencê-los, mas para ensinar a importância de ter um cultivo sustentável. Ela começa a colher frutos desse trabalho e a gente percebe, inclusive nos vinhedos brasileiros, uma preocupação crescente com o tema da sustentabilidade, que é tão importante para o futuro do nosso planeta. Quero contar também de uma degustação delícia ali no Plu, que é o bar de vinhos da Nalu Torres, com a Emi. A Emi é uma pessoa super querida do mundo do vinho que decidiu ter uma importadora, uma pequena importadora, para chamar de sua. Ela foca em pequenos produtores, em geral produtores com uma proposta mais orgânica ou de baixa intervenção ou biodinâmica. E a degustação foi uma oportunidade de conhecer os vinhos dela, com destaque para alguns vinhos do Massanita. Mas aí eu vou falar disso depois, porque a semana que vem tem muito Massanita para a gente comentar aqui com vocês. Antônio Massanita, para quem não sabe, é um produtor também de Portugal, que faz vinhos desde o Açores, faz o Douro, faz o Alentejo, e que está vindo para cá para uma série de eventos nessa semana que entra. E já que eu comentei do Plu, eu vou falar de um outro bar de vinho, porque a semana começou com a premiação do Nossa, que é a publicação que traz notícias de bares e restaurantes para o UOL. Eu fui uma das várias juradas, infelizmente eu não consegui ir na festa, mas eu fiquei feliz de ver o resultado final. E na categoria bares, quem venceu foi o SED 261 e tem em destaque uma frase minha que eu falo sobre a Dani e sobre a Cássia. Confere lá. Eu acho que é uma frase que resume muito bem o trabalho dessas meninas, que eu acho muito importante, uma pegada mais descontraída no mundo da sommelierie. Eu termino esse vídeo ainda nesse clima de comemorações, contando do Wine Fest, que é uma feira de vinhos agora ligada à Vejinha e que é organizada pelo Léo Reis. O Léo é uma pessoa muito querida no mundo do vinho. Ele fez carreira, ficou conhecido como o braço direito da Ali Cereja, ali na Enoteca São Vincent. Hoje ele está em carreira solo e ele que organizou essa feira de vinho que acontece aqui em São Paulo durante todo o final de semana. E já que eu falei de Léo, eu falo de Liz. Vocês devem ter acompanhado que eu comentei que a Enoteca São Vincent está fechando, que a Ali Cereja, que é essa pioneira em divulgar o vinho natural, o vinho orgânico, o vinho biodinâmico com a sua feira Naturebas, decidiu fechar o restaurante e partir para outros voos. Lembrando, esse final de semana é também o último dia para quem quiser visitar o restaurante e para quem quiser também adquirir as peças de decoração da Enoteca que a Alice está se desfazendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse resumo e se gostaram, compartilhem, divulguem. Se não gostaram, aceito críticas.